Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, canal 3 da NET, entrando aí com a sua licença do senhor e da senhora nos 50 mil domicílios aqui de São Caetano do Sul, todas as noites. Obrigado, aqui aos 15 quilômetros quadrados que nos honram, que nos brindam sempre através do canal 3 da NET em São Caetano do Sul. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, nos acompanhando pela rede mundial de computadores, a internet, você que nos acompanha também aí no dia a dia, no Facebook, curtindo, comentando, compartilhando as notícias, as informações, o conteúdo da TV Grande ABC. E por isso, ó, eu fico aqui no celular ligadinho para interagir com você, porque este é o diferencial do Grande ABC Notícias, que começa agora comigo, Leandro Amaral, com toda a nossa equipe aqui, Apostos, produção, trabalhos técnicos, o Vitor Oliveira, a Luana Santos e, claro, repercutindo, reportando o que acontece de mais importante em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Então, ó, você interage conosco, manda o seu comentário, nós lemos todos os comentários, interagimos aqui no ar. O jornal Grande ABC Notícias é feito com a sua presença. Você não só assiste o jornal, mas participa aqui conosco pela internet, que hoje favorece e propicia toda essa interação com você, internauta. Muitos temas, pautas importantes a serem tratadas nesta quarta-feira. Primeiro falando tudo de Brasília, né? O que foi aquilo no plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a discussão que faz na rua não chega perto, né? Qual é a diferença? É que na rua, quando você vai ofender alguém, a gente não defende isso, mas quando você falta com respeito com alguém, você não fala Vossa Excelência. E lá no STF, ó, vai para aquele lugar, Vossa Excelência, né? Tem o pronome de tratamento ali no final para tentar abrandar, minimizar. Mas o que aconteceu com o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes não parecia o plenário da Suprema Corte. Estamos falando da Suprema Corte do Brasil, onde os temas mais relevantes, impactantes do nosso poder judiciário são tratados. A palavra final se dá naquele plenário. E se o ambiente nesse plenário está desse jeito, imagine como não é que está os outros lugares, né? Ou como não estão os outros lugares. Mas enfim, é para a gente refletir, e você que acompanha vai ver daqui a pouquinho todo o palavrão, para não falar outra coisa, mas toda a discussão envolvendo Barroso e o Gilmar Mendes. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes é aquele que soltou todo mundo. Soltou o garotinho, soltou, enfim. O Gilmar Mendes é esse. Mais uma vez no epicentro, mais uma vez no estopim de uma discussão do STF. Ainda falando do STF, amanhã, quinta-feira, todos os olhares voltados ao STF. Vai entrar em pauta. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, já avisou hoje que amanhã o plenário vai julgar o pedido de habeas corpus do HC preventivo, esse habeas corpus que foi impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. A defesa que é idealizada ali pelo Cristiano Zanin, nos últimos meses pelo Sepúlveda Pertence, que tem um âmbito aí de atuação muito grande, tem trânsito no dia a dia do STF e toda expectativa voltada a isso. Por quê? Pode tirar o GC, produção, até nós vamos abrir falando isso do Lula, é importante porque tem muitos questionamentos. Você está vendo já aqui atrás o Juan Munhoz, todo mundo conhece no dia a dia da política, no dia a dia do ABC, hoje está como secretário-geral do PR, o Partido da República, vai falar mais sobre a conjuntura nacional, regional, como é que o PR está se preparando para a eleição a candidato a deputado estadual, federal, falar do dia a dia da política, quem conhece as movimentações, falar da atuação dele também na política. É um nome que sempre está presente aqui no ABC quando se fala de política, pela forma, pela percepção, pela avaliação do cenário, e vai falar mais sobre isso conosco daqui a pouquinho. Mas falando do Lula, e já vou citar o nome de todo mundo que nos acompanha, ó, o Donizete Pereira, lá da Prefeitura de Santo André, ex-vereador, está no dia a dia ali, agora da articulação direta do governo do prefeito Paulo Serra com a Câmara. Obrigado, Donizete Pereira, o José Ricardo Montandon Faria, o Pedro Pereira, o Martim Clementino, Pastorelli, lá de
de Santo André, vereador de São Bernardo, Ari de Oliveira, aliás, hoje teve sessão na Câmara de São Bernardo, como de costume, todas as quartas, a Flor Sampaio, o Cabo Dias, a Marisa Lima, o Ailton Bose, o Moacir Rubira, Carla DS, o Rodrigo Tabuão, o Reginaldo de Oliveira, o José Alex Santana, Donai Neto, enfim, nós vamos falar mais sobre tudo isso. Mas vamos pautar aqui a questão do Lula? Então vamos lá. O que vai entrar em pauta amanhã no STF? E essa foto, ela representa muito bem, aquela imagem que fala por si só. A defesa do Lula entrou com HC. O que o HC do Lula pede? Que o Lula só venha a ser preso, que só comece a cumprir a sua pena quando esgotarem-se todos os recursos, em todas as instâncias. Ou seja, a primeira que ele já foi condenado pelo Sérgio Moro, a segunda que ele foi condenado em janeiro pelo TRF4 do Rio Grande do Sul, a terceira o STJ e a instância máxima que é o STF. Quando que vai chegar no STF o pedido do Lula, o processo do Lula? Só Deus sabe. O que vale nesse momento, até hoje, quarta, quase 9 horas da noite, o que vale? Segundo o que o próprio STF deliberou em 2016, qualquer condenado que tiver a condenação em segunda instância já pode começar a cumprir a pena. Não precisa esgotar todos os recursos, ou o chamado trânsito em julgado. Passou a segunda instância, foi condenado, acabou os recursos da segunda instância, ou acabaram os recursos, a pessoa já pode começar a cumprir, ok? Acabaram os recursos do Lula em segunda instância? Teoricamente, na letra fria da lei, não. Por quê? Como o Lula perdeu a votação por 3-0, ainda cabe à defesa do Lula os chamados embargos de declaração. Leandro, isso pode reformar, isso pode mudar, isso pode revisar aquela sentença que foi dada em segunda instância ou mantida em segunda instância? Não. Então, na segunda-feira agora, dia 26 de março, o TRF4 vai avaliar os embargos de declaração. Para quem não está no dia a dia do mundo jurídico, na prática, o que vai acontecer? Os 3 desembargadores que fizeram e relataram o voto do Lula no TRF4, eles vão dar mais explicações, vão dar detalhes à defesa do Lula de alguns pontos que na ótica, que na avaliação da defesa do ex-presidente Lula, não ficaram claros. Só que isso não vai mudar os 3-0. Ou seja, caminhando tudo como está, em tese, a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de março, já pode ser expedido o mandado de prisão do ex-presidente Lula. Ele já pode ir para a cadeia a partir da próxima segunda-feira. Isso seguindo o cronograma da lei. Por isso a defesa do ex-presidente Lula está correndo contra o tempo. Para quê? Hoje a única fórmula que pode adiar, que pode dar sobrevida ao Lula fora da prisão é o STF conceder o habeas corpus. E é isso que vai ser julgado amanhã pelos 11 ministros do STF. Então, se amanhã, por maioria, os ministros decidirem que vão aceitar o habeas corpus ou vão conceder o habeas corpus, não é que o Lula não vai ser preso. O Lula não vai ser preso agora, porque vai entender, até que esse habeas corpus seja derrubado, que o Lula só poderá ser preso quando até o STF avaliar o mérito do pedido de prisão e condenação do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. É isso que está em pauta nesta quinta-feira no STF. Leandro, qual o seu palpite? Eu não sou jornalista para palpitar, mas vendo a movimentação e tudo que aconteceu até agora, acho pouco provável que o STF vá conceder o habeas corpus. Mas se conceder, o Lula não será preso enquanto tiver o habeas corpus. Se o STF amanhã não der o habeas corpus, aí não tem jeito. A partir de segunda-feira já pode ser expedido o mandado de prisão e o Lula, a partir da próxima semana, pode ser preso a qualquer momento. Essa é a situação nua e crua de momento. Tanto que hoje, lideranças de movimentos de rua, como a Carla Zambelli do Nas Ruas,
entre outros movimentos, foram até Brasília. Aliás, já tem gente acampada lá em frente ao STF desde agora, prometem ficar lá. E quando eu falo gente acampada, é gente favorável ao Lula e gente contrária ao Lula. Então amanhã em Brasília vai estar, a capital federal vai estar em polvorosa, todo mundo na expectativa do Lula ter ou não ter esse HC, até porque isso impacta diretamente na candidatura ou não do Lula na eleição de outubro. Por isso que todo mundo está aguardando isso com muita expectativa, mas essa é a definição. Amanhã o julgamento do HC e na segunda-feira oficialmente vai ter o julgamento ali, não é nem julgamento, né? Vai ter o embargo de declaração, os 3 desembargadores vão explicar ali os detalhes para a defesa do Lula e a partir de então pode ser expedido o mandado de prisão se o Lula não conseguir o HC amanhã. Na prática é isso, ok? Pessoal, manda um abraço para Carla DS, o Reginaldo de Oliveira, o Donai Neto. Aliás, falando do Donai Neto, o vice-governador Márcio França, que vai assumir o governo do estado agora dia 7 de abril, com a renúncia do Geraldo Alckmin, que lançou ontem a pré-candidatura oficialmente à presidência da República, amanhã o PSB do Márcio França vai anunciar mais um partido. E amanhã é um partido que tem bancada e que tem mais tempo de televisão, porque essa semana anunciou o PMB, está previsto já de anunciar o PRP, já tem mais de 10 partidos com Márcio França, isso, olha ele na telinha aí. E amanhã o PPS, o Partido Popular Socialista, que é conhecido aqui no ABC pelo deputado federal Alex Manente, do Arnaldo Jardim, de Roberto Freire. O PPS vai declarar apoio oficial à pré-candidatura de Márcio França ao governo do estado de São Paulo. E com isso vai afunilando o cenário, né? Então e aí, quem vai ficar com Márcio França? Quem vai ficar com João Dória? Dos partidos considerados grandes, pesos pesados, faltam ainda anunciar oficialmente apoio o DEM, o MDB, que tem a pré-candidatura do Paulo Scaff cada dia mais prejudicada, mas ainda está, o PP, Partido Progressista, e o PRB do deputado Celso Russomano, em que pese nos bastidores, a gente tem a informação de que o PRB já palavrou com o Márcio França. Então faltam... E Leandro, o que interessa essa sopa de letrinhas agora? Quanto mais partido tem, mais tempo de televisão, mais visibilidade, mais espaço o candidato A ou B tem para falar sobre as suas ideias e se apresentar aos eleitores a partir do momento que começar a campanha no rádio e na TV, e que num cenário estadual, num estado como São Paulo, que você tem 45 dias para fazer campanha e percorrer quase 700 municípios, o rádio e a televisão têm um poder implacável no intuito de convencer e apresentar qualquer candidato ao eleitor, assim como as redes sociais. Por isso os candidatos buscam e correm tanto atrás dos partidos e de um maior arco e leque de alianças. Obrigado, produção. A Silvia Ribeiro também conosco. A Flor Sampaio, Moacir Rubira aqui, ó, falando aqui da pré-candidatura dele a estadual com Nilson Bonomi federal. Vamos acompanhar. Portuga Júnior nos acompanhando. Obrigado. Vamos lá para a câmera de trás, produção. Portuga Júnior também nos acompanhando. Silvio Moraes, Leandro, manda um abraço pro meu amigo Juan. Será mandado. Luciana Patara, agora oficialmente como secretária de comunicação lá na cidade de Santo André, um abraço. Também nos acompanhando, o Márcio Topfet Kids, legal. Sérgio Tanuri, Joaquim Dantas, o Monteiro Neto Garcia, obrigado Monteiro, Alexandre Luz, Rodrigo Tabon eu citei, o Renan Gaspari, Nil Janil Bueno Brasil, que foi secretário lá na Prefeitura de Santo André, Renata Colonese, obrigado amor, boa noite. Roberto Meirelles, Andréa Neves, a Luana Santos aqui conosco, o Eduardo Albuquerque, Manuel Dias, o José Ricardo eu citei aqui, Ana Lúcia Picagli também nos acompanhando, o Paulo Rogério Limão, Tainá Andrade, Silvio Novembrinho, Mônica Orsolini também dando boa noite pra gente, obrigado. O Pastorelli tá bravo, se concedeu o HC, movimentos de rua já estão se organizando para parar o Brasil inteiro, inclusive o ABC. O Sérgio Dias Nunes, o Eduardo Albuquerque também falando, ó, PRP é Márcio França, já tá marcado aí, se não me engano, até confirma Eduardo, é dia 25 ou 26 agora de março que o PRP anuncia apoio ao Márcio França. O PPS é amanhã, 6 horas da tarde. Caio Salgado, um abraço. Jorge Salgado, um abraço também. O Tião Vieira, Regina César, quem mais? Zenaide Alves nos acompanhando. Obrigado a todos que estão na audiência. E agora aqui, pode voltar aqui para a câmera 1, produção? Vamos falar de polêmica, né? Polêmica pouca é bobagem.
Antes de falar da questão da cultura em São Caetano, e que gerou uma polêmica danada aqui em São Caetano, que história é essa de viajar, de cruzeiro, secretário não participar de conferência, o que aconteceu em São Caetano do sábado para cá? No sábado a conferência esvaziada. No domingo, o PSDB faz prévia em São Caetano. Um partido que tem o prefeito, o vice, 5 vereadores, traz 85 pessoas para votar na prévia. O que aconteceu com o PSDB de São Caetano? E aí na segunda começa toda a repercussão, falando de viagem, de cruzeiro, de troca no primeiro escalão. Nós vamos trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Só antes, para a gente passar a régua na questão de Brasília, ainda no STF, o STF vai ser pauta amanhã, mas foi pauta hoje também. E sabe por quê? Por causa da discussão do Barroso com o Gilmar Mendes. Você que ouviu, mas que não viu, você que ficou sabendo, você vai ver agora. Nós vamos trazer aqui um trecho, tem quase 2 minutos, né, produção? Isso. Um trecho de quase 2 minutos, obrigado Vitor Oliveira, Luana Santos, da discussão, e vou repetir, discussão de 2 ministros que integram a Suprema Corte. É o limite, é a instância máxima da justiça no Brasil. Acompanhe o UFC do STF. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa. Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, está suspensa a sessão. Agora para o senhor e para a senhora que nos acompanha, para a nossa audiência rotativa. Qual a esperança, e olha que eu sou um dos maiores entusiastas, profetas, defensores, que a gente tem que ter uma visão otimista, o que o senhor e a senhora pode esperar de uma justiça cuja instância máxima é protagonizada por senhores como Barroso e como Gilmar Mendes? O que a gente pode esperar? O sujo falando do mal lavado. O ministro vira para o outro no plenário, onde os principais temas da justiça do Brasil, do país, são tratados, aponta para o outro e fala: o senhor tem todos os interesses, mas nenhum ligado à justiça. Aí o outro vira e responde: o senhor tem que parar de advogar e fechar o teu escritório. E os temas da população? O Barroso está amando de quem? O Gilmar, que solta todo mundo Mendes, está amando de quem? E aí, como é que a gente fala para a população ter crença na justiça, se não a justiça divina, que tarde, mas não falha, e essa a gente sabe que não falha? Mas e a justiça humana? O Savoy falou muito bem no programa dele hoje. Se isso acontecesse no Fórum Municipal de Itapuí, e com todo respeito aos itapuienses ou itapuianos aí, a gente já ia criticar. Agora isso acontecer no plenário do STF e com todo respeito, presidente Carmen Lúcia, corta o microfone. Corta o microfone. Se está fugindo da ordem do dia, está fugindo do expediente, está fugindo da pauta que é discutir a justiça da sociedade brasileira, corta o microfone. Pode ser do Barroso, pode ser do Gilmar Mendes, pode ser de quem for o ministro.
corta o microfone. Quem manda lá, não, eu tenho que falar, não sei o que, tem que falar nada, Gilmar Mendes. Você tem que falar quando é pauta da população. Você tem que falar quando a população evoca, provoca e invoca o STF. E não para ficar discutindo. Ninguém está falando aqui da nomeação da mulher do Gilmar Mendes pelo presidente Michel Temer no Conselho de Itaipu. Ninguém está falando das coisas escusas do Barroso. O que a população quer, e a gente sabe que ninguém é perfeito, mas o que a população quer é credibilidade. E se o STF, a Suprema Corte, faz isso, que dirá as outras instâncias, né? A Suprema Corte está em frangalhos desse jeito. Lamentável a postura que não condiz com o rito, que não condiz com o cargo, não condiz com a envergadura e a musculatura que deve ter cada um dos 11 ministros do STF. Lamentável. Vamos ficar de olho nas próximas indicações lá, porque cada um tem um interesse mais escuso do que o outro. Fátima Granda também nos acompanha, obrigado, Fátima. O irmão Ozelito lá de Mauá, irmão Ozelito, um abraço. Celso Carrasco, Eduardo Albuquerque, olha, Leandro, confirmando, é dia 26 mesmo que o PRP vai anunciar o apoio oficial à pré-candidatura do Márcio França. Obrigado. Wagner Agostini dando boa noite, obrigado, Wagner. O Pastorelli, Barroso disse a esse verme que o brasileiro sempre quis dizer. Eu já ouvi de muita gente, viu, Pastorelli, que o que o Barroso falou para o Gilmar Mendes era o que metade da sociedade brasileira queria falar. O problema é que o Barroso também tem uma coisa chamada telhado de vidro. Mas aqui o que mais pega, Pastorelli, é que isso não poderia acontecer no meio de uma sessão no plenário do STF. Com pautas tão importantes, com temas tão sensíveis à população, fazer uma discussão como essa. O que mudou a vida da sociedade brasileira, todo esse... E aí é engraçado, né? Porque até para xingar e ofender, eles usam pronomes de tratamento. Vai para aquele lugar, Vossa Excelência. Por que Vossa Excelência não vai... É um proselitismo desnecessário, sabe que ali nos bastidores é um querendo tirar o lugar do outro, é um querendo aparecer mais que o outro, com raríssimas exceções no STF, mas é para a população acordar e saber. A gente fica de olho no Executivo, no Legislativo, mas tem que ficar de olho no Judiciário também. Cristiane Dorta, Silvio Ravinho, César Marquezine, Selma Belém, boa noite, Leandro. Legal, obrigado, Selma, pela participação. E como a gente gosta pouco de polêmica aqui, vamos falar da questão da cultura antes da entrevista com o Romanhos. Vamos lá, pessoal. O pessoal muito me abordou ao longo desses dias. Ô, Leandro, você não vai falar nada do que aconteceu na cultura de São Caetano. E primeiro vou esclarecer que ontem a gente não fez jornal ao vivo. Por isso que a gente não falou sobre esse assunto no dia de ontem, até porque foi uma repercussão no final de semana. Então nós reprisamos o jornal ontem por agendas externas aqui nossa e da nossa equipe, e hoje voltamos com o jornal ao vivo em respeito ao senhor e à senhora, que mais uma vez, obrigado, todos os dias nos brindam com a sua audiência. Mas o que aconteceu na cultura? No sábado, teve aqui em São Caetano, porque a TV Grande DC fica em São Caetano, a Conferência da Cultura. A Conferência da Cultura, o que é? É um grande evento da cultura. Poderia ser conferência da educação, da saúde, já diz conferência. Quando você está em casa, você vai falar para o seu marido, para a sua esposa, vai falar para a sua família que você vai numa conferência. Poxa, todo mundo imagina algo previamente planejado, você imagina uma discussão aprofundada, com participantes que estão previamente preparados, engajados, estudados, imbuídos das informações necessárias, e que a partir dessa conferência a gente tenha novas diretrizes para aprimorar o que já está bom e para corrigir o que está errado. Correto? Pelo menos eu tenho isso por conferência. Senão não precisava ser conferência, era qualquer reunião de esquina. Conferência da Cultura. Você chama os principais atores, protagonistas da cidade na área da cultura. Você chama o secretário da cultura, você chama os vereadores que integram a comissão da cultura, você chama os artistas de rua, todas as pessoas que estão ligadas direta e indiretamente para participar e opinar. Perfeito. Chega no sábado no Santos Dumont, cadê o secretário da cultura? Não foi. Cadê os 3 vereadores integrantes da Comissão de Cultura? Não foram. Então, se você vai para uma conferência
na qual os principais atores e protagonistas não compareceram, acabou a conferência. Não tem sentido realizar a conferência. E aqui eu quero fazer um parênteses antes de mais nada, e antes de ser mal interpretado, e para a onda de fake news que adora editar o que a gente fala, edite o contexto correto, ok? O João Manuel, que é o secretário de Cultura de São Caetano, é um quadro técnico extremamente qualificado. Para quem não se recorda, o João Manuel sempre teve identidade raiz com São Caetano, mas sempre foi reconhecido tecnicamente em outras cidades, inclusive no estado de São Paulo. Antes de vir para o governo Auríquio trabalhar como secretário de Cultura, o João Manuel era chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Cultura. Então ele conhece, ele não é um paraquedista na área de cultura. Se ele faz ou não está fazendo o que a população de São Caetano gostaria, é uma outra história. Eu só estou dando primeiro o currículo, porque aí já tem gente, tá vendo? É um secretário. Não, não é o caso do João Manuel. Mas vamos colocar, como diz o meu amigo Reinaldo Azevedo, os pingos nos is. O secretário faz reuniões preparatórias para a conferência. Reúne os artistas, reúne o pessoal. E no dia da Conferência da Cultura, ele não vai. É a mesma coisa que eu participo, eu vou lá, fecho o buffet, o Juan Munhoz é casado, sabe disso, eu fecho o buffet, eu vou lá, fecho a data na igreja, faço o curso de noivos, faço o convite, entrego aos convidados e no dia, hora e local marcado da cerimônia de casamento, o Leandro Amaral não vai. Foi o que o secretário de Cultura, João Manuel, fez com a Conferência de Cultura. Secretário, com todo o respeito e admiração técnica que eu tenho pelo seu trabalho, o que o senhor fez foi isso. O senhor pisou na bola de não ir. Porque não é uma reunião que, olha, Leandro, podemos tomar um café amanhã? Aí eu marquei, minha filha não acordou legal, teve algum problema, eu desmarquei. A conferência está marcada há muito tempo. Há muito tempo. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Tem que separar. O João Manuel é um excelente quadro técnico, em especial na cultura, mas pisou na bola em relação a esse assunto. Segundo ponto. O João Manuel não foi porque estava com problema de saúde. Eu fui apurar essa história. Quem foi que falou? O João Manuel mandou mensagem para alguém falando que estava com problema de saúde? Ele mandou WhatsApp? Ele ligou? Ele, para quem que ele falou que ele estava com problema de saúde? O Tiago Rosa, que eu falei com ele ontem, que é o conselheiro de cultura do CONCUT, falou: Leandro, eu recebi a informação por parte da equipe da Secretaria de Cultura que trabalha para o João Manuel. Eu cheguei no sábado no Teatro Santos Dumont, repito, Tiago Rosa relatando para mim. Cheguei sábado no Teatro Santos Dumont, e aí tinham 4 integrantes ali da secretaria. Logo que eu cheguei, o pessoal falou: olha, você vai fazer a fala aqui porque o João Manuel não vem. Aí o Tiago falou: como assim não vem? Aí os próprios integrantes da secretaria falaram: ele não vem porque ele está com problema de saúde, tanto que no decorrer do dia ele virá. Ele não virá para abertura, mas virá no decorrer do dia. E aí nós fomos checar. Mas peraí, se a equipe do João Manuel fala que ele está com problema de saúde, nós não vamos desconfiar. É a mesma coisa que eu não vim aqui na televisão e alguém da TV falou: o Leandro não veio porque está com problema de saúde. Alguém vai desconfiar? Claro que não. Pois bem, nós fomos investigar mais um pouco. E nós identificamos que tem um fogo amigo no governo Auríquio. O fogo amigo é conhecido de todo mundo que trabalha no poder público e na política em especial. Aliás, tem gente que é expert no fogo amigo. Mas um fogo amigo dentro da própria Secretaria de Cultura, como está acontecendo em São Caetano, eu nunca vi igual. Então tem um monte de gente na Secretaria de Cultura que quer o cargo do João Manuel. O João Manuel em nenhum momento falou que tinha problema de saúde. Ele errou, e a gente fala aqui que ele errou, de ter se ausentado por qualquer que fosse compromisso, a não ser que ele tivesse internado ou alguém muito próximo a ele tivesse internado. Era o único motivo que justificaria a ausência dele na Conferência da Cultura do sábado. E graças a Deus não aconteceu nada disso. Mas a partir daí tem um fogo amigo danado na Secretaria da Cultura.
Agora, a pergunta que eu faço, porque o pessoal adora desviar o foco, o secretário tem que dar explicações, e isso vai acontecer na reunião extraordinária chamada para a próxima segunda-feira por parte do Conselho de Cultura, tem que explicar, é óbvio que não vai conseguir convencer. Agora, vamos supor que o João Manuel tivesse participado lá da conferência no sábado, que o César Oliva, que é um dos 3 vereadores que faltou e que é da Comissão de Cultura, que o Jander Lira, que é um dos 3 vereadores da Comissão de Cultura e faltou, e que o Caio Funac, que é um dos 3 vereadores da Comissão de Cultura e também faltou. O Jander justificou dizendo que no sábado, no mesmo horário, ele estava numa agenda em São Bernardo do Campo, a pedido do partido dele, o PP, para receber o ministro das Cidades, o Alexandre Baldi, e o presidente do partido, Guilherme Mussi, que eles foram lá vistoriar, e aí é uma boa notícia em especial para o pessoal de São Bernardo do Campo e para os motoristas no entorno do Paço, foram retomadas as obras e estão a todo vapor. Inclusive ontem estive na Prefeitura de São Bernardo e vi, lá do 9º andar, as obras lá no Buracão do Passe, que quem passa no entorno não consegue ver, mas se você está em qualquer prédio ali do lado, você vê a movimentação da obra foi retomada e que deve amenizar em muito, se não praticamente zerar, aquele cenário de inundação no entorno do Paço de São Bernardo. Então o Jander justificou que não foi e enviou o assessor dele, o Ailton Tenório, no sábado para acompanhar. Agora vamos fazer a discussão para valer, além de todas essas coisas que merecem atenção. Mas eu falei com vários artistas aqui, gente que milita na cultura e tem ativismo na cultura, o Carlinhos Lira, pessoas que estão no dia a dia da cultura de São Caetano. A maior demanda de quem está na cultura é investimento. Me ajude a lembrar, qual foi a última agenda importante da cultura de São Caetano nos últimos tempos? O prefeito Auríquio, por razões administrativas que não me cabe julgar, o ano passado contingenciou 26% do orçamento. Para a cultura foi 40%. Esse ano a cultura de novo. Então, se as administrações, e isso não é uma prioridade ou particularidade de São Caetano, não. Outras cidades passam pela mesma coisa. A cultura é muito bonita no discurso, mas na prática, me fala a administração que investe na cultura para valer. Na cultura como se deve. E aí que eu falo, a gente deu todo esse destaque para a Conferência da Cultura, porque os secretários e os vereadores não foram. Mas se o vereador se os vereadores e o secretário fossem, legal, teve presença efetiva. Mas e na prática, qual encaminhamento teria sido dado? O que ia mudar na vida do artista de rua? O que ia mudar na vida e na vocação daquele que nasce na cidade, é prata da casa e quer ter um palco para valer, para teatro, para música, para dança? O que ia mudar? Quais são os momentos de fomento, discussão, debate e reflexão da cultura em São Caetano? Esse é o tema que precisa ser discutido. A conferência, com ou sem o secretário, mostra o peso que a administração dá. Mas e na prática, quais são os encaminhamentos da conferência? Ou seja, todos os encontros prévios, tudo que aconteceu, a menos que prove e mostre o contrário, não serviram para nada. E aí, com a palavra, a administração pública, com a palavra, aqueles que estão envolvidos no dia a dia da cultura, vamos fazer a discussão ampla, vamos fazer a discussão como ela deve ser feita. O secretário errou de se ausentar, ele errou. E tem que sofrer as consequências por isso. Vai ter que explicar para o prefeito, vai ter que explicar para os integrantes da cultura e principalmente para os integrantes da cultura que aguardavam a presença dele. Agora, atribuir toda a falta de êxito da cultura de São Caetano ao secretário, eu acho que é uma miopia. Até porque o secretário está cumprindo ordem. Ou será que o prefeito pediu para ele fazer uma coisa e ele fez outra? Correto? E aí nós vamos mais a fundo, que não vai dar nem tempo de tratar aqui hoje. Por exemplo, teve quadra aqui esportiva que foi inaugurada por esses dias. E ontem tem foto ali com várias goteiras, com o pessoal colocando pano no meio da quadra. Ah, mas choveu muito. Então, peraí, chove muito, então por isso vai entrar água na minha casa? Numa obra recém-feita, numa obra recém-entregue? Então são essas coisas que precisam ficar claras à população.
E é isso que nós vamos cobrar, e o espaço está aberto para todos que quiserem se manifestar, para todos os citados aqui, João Manuel, Tiago Rosa, os integrantes da cultura, todo mundo que quiser falar sobre o assunto, prefeito Auríquio, o espaço está aberto aqui para dar os devidos esclarecimentos, os vereadores citados, o Jander Lira, que também foi secretário de Cultura na gestão passada, o Caio Funac, o César Olive, enfim, e os manifestantes também, que eu sei que devem estar comentando aqui nas redes sociais. Mas agora vamos para a entrevista, produção. Eu disse que tinha muita gente nos acompanhando e quero fazer referência aqui ao Douglas Bunder, o Bunder, né? O Douglas já esteve aqui conosco, inclusive no estúdio, milita no dia a dia da cultura. Douglas, obrigado pela sua participação. Comentando aqui, ó, Leandro, a ausência das autoridades e do secretário demonstra como é tratada a cultura de São Caetano. Lembrar que o secretário também é presidente do Concult. Obrigado. Arielma Ribeiro, Carlei Teodoro já mandando um abraço aqui para o Juan, o Zé Ricardo comentando também, a Ju Espíndola, a Elisete Maria de Santos, o Pádua Tortorello, Márcio Colombo. Aliás, quero destacar, o pessoal do MBL vai estar aqui na TV amanhã, os coordenadores na região do ABC, para falar do congresso que eles vão fazer aqui muito em breve no ABC. A Sandra Jimenez, a Adriana Andreiolo, legal, obrigado pela participação de todos, Vlamir Bernardes, que é o presidente do PRB de São Caetano. E agora quem entrevista com o Juan Munhoz. Juan Munhoz é um nome conhecido no dia a dia da política, não só de São Caetano, mas da região do ABC. O Juan já teve participação eletiva, foi candidato a vereador, acompanha o dia a dia político, partidário, é uma daquelas pessoas que, além de acompanhar e vivenciar, estuda, gosta muito de estatísticas, traz avaliações importantes, conjunturais, o dia a dia aí desse cenário, em especial agora no momento de muita movimentação pré-eleitoral, e por isso está aqui hoje, e agora falando pela primeira vez como secretário-geral do PR, o Partido da República aqui na cidade. Juan, muito prazer em recebê-lo aqui, boa noite. Boa noite, meu amigo Leandro, boa noite a quem nos assiste, a produção, enfim, um prazer estar com você e dar um depoimento. Eu sou jornalista de formação. Verdade. Não exerci assim, mas leio até bula de remédio, sou fanático por ler, e tudo que o Leandro faz aqui, para quem nos assiste, a gente, do outro lado da câmera, a gente acha que tem até um teleprompter ou um apoio. Não tem nada. Testemunhando. Eu estou testemunhando que é aqui, ó, no conversa. É na conversa, no que tem de entendimento, no que tem de bagagem. Muito, assim, o teu programa está de parabéns. E tem uma coisa interessante também, me alongando por favor, no puxa-saquismo, mas amigo e amigo pode. Esse tipo de jornalismo e de informação que você faz, a sua equipe, é vanguarda, é dinâmico e muito diferenciado, com todo respeito à mídia impressa, que ainda tem seu espaço, claro, e a grande mídia. É difícil encontrar, e é um depoimento de amigo e de observador, é difícil encontrar essa dinâmica de interagir. Você passa por WhatsApp as mensagens, você está no Facebook, você está em todas as mídias sociais, você fala aqui, interage com o pessoal, quer dizer, uma coisa complementa a outra. Você já fez rádio também muito bem, como, aliás, hoje eu encontrei teu parceiro, o Anderson Afonso. O Anderson, aliás, um abraço, um grande abraço, um grande cara. Mestre. E, enfim, passado esse tempo, acho que isso é uma grande qualidade e assim, eu fico muito feliz de estar no teu programa, porque eu sei que você é entusiasta, motivador, otimista. Já conversamos, eu ouço quando você fala assim, nós temos que gostar da política, nós temos, porque essa história de falar, não sou político, né, sou gestor e não sei o quê, veja bem, quem tem vergonha de política, quem faz a política errada, já ouvi você falar isso, inclusive. É isso mesmo. Mas a política é uma coisa boa, a gente consegue debater com o pessoal mais antigo, com os grandes, vamos chamar assim, caciques regionais e nacionais, escutar, aprender, mas ela tem uma dinâmica como na vida da gente, e eu vejo isso, olha, vocês estão de parabéns. Aliás, é um grande programa. Vou até começar, Juan, invertendo aqui a pauta. Vamos lá. Você falou da questão da participação das pessoas. A gente diz exatamente isso. Para o senhor e a senhora que nos acompanha,
É que a gente fala política, dá a impressão que política só acontece no Brasil a cada 2 anos, só no momento eleitoral, e que política está restrita ao processo de escolha de partido e escolha de candidatura, e tem muita gente que acha que cidadania é simplesmente o exercício de votar e acabou. E não é, é muito maior do que isso. A política que a gente fala é a gestão pública. É o fato de alguém tomar uma decisão que vai impactar na sua vida. Quando o pessoal vem aqui para a Rua Santa Rosa na TV, a velocidade máxima da rua, o sentido da rua, os locais que tem lombada, os locais que tem sinalização semafórica, tudo isso passa por uma decisão política de pessoas que nós ajudamos a eleger e que nós devemos acompanhar. Quando a senhora vai na feira, no mercado, o preço que paga pelos alimentos, pelo plano de saúde, o litro da gasolina, do álcool, é uma decisão política. Então a gente tem 2 opções, como o Juan falou. Ou a gente acompanha e ajuda com a nossa opinião, tentar convencer e a fazer algo diferente, que a gente possa não usufruir, mas que nossos filhos e as próximas gerações usufruam, ou então a gente aceita o que o pessoal definir. É igual condomínio, não adianta reclamar que não está sendo feito nada e chega a reunião e você não vai. Isso mesmo. E aí, Juan, nesse sentido, a gente fala muito de a parcela da população NBA, que são dos votos nulos, brancos e abstenções. Muitos especialistas projetando que para esse ano a gente vai beirar ali a casa dos 40%. Você acredita nisso? O momento é difícil, né? O momento é delicado, muita decepção, muitos anos porque é sempre uma pirâmide, né? Então, quando a gestão inicia mal lá em cima, a presidência, aí por consequência seus ministros, aí os desvios, então existe um desânimo, sim. Eu não tenho esse número, mas eu acho que vai ser a maior abstenção, é o NBA. Por outro lado, a gente tem que, como você disse, não assistir. Tem um slogan, não sei se é da Jovem Pan, agora não vou lembrar que rádio, que fala assim, o mundo que você quer está ali, é depois de outubro. É claro, quando é municipal é na sua região ali, no seu microcosmo, e quando é nacional também influencia na gente. Então, o mundo que você quer, ele está logo ali, depois da eleição. Agora, se você não gosta de política, não estou nem aí, detesto político, tudo vagabundo, tudo ladrão, que infelizmente nós passamos 13 anos, não é que a gente estagnou, a gente andou para trás. A gente andou para trás em todos os segmentos. Não adianta, é uma vergonha. A gente não tem que tapar o sol com a peneira. Está ruim, tá dando vergonha. Hoje eu vi uma estatística que também falava sobre o ensino à distância, EAD, só aumenta. Sei, né? Porque a gente tem eu toda uma geração que repetia, tinha lição, tinha uma série de matérias, geografia, olho no olho, comportamento, respeito, uma série de coisas. Eu não sou extrema-direita, detesto, não sou extrema-esquerda, acho que a gente é cidadão que quer progresso, avançar em todos os aspectos. E a educação é carro-chefe. Esse negócio de ensino à distância, a faculdade, vai lá, agora tem ensino médio. Você acha que o voto tinha que deixar de ser obrigatório? Não no Brasil. No Brasil não daria, ainda não dá. Porque eu creio que a média é muito ruim. Uma vez nós recebemos aqui em São Caetano o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele já tinha saído e estava no instituto. Ele fez uma palestra interessante, eu lembro como fosse hoje. Ele falou assim, lá naquela época, eu não sei se era o primeiro governo Lula, agora não vou lembrar, acho que sim. Ele falou assim, o importante é a grande média subir. A média, não é média só no estudo, ou só em todos os lugares. Porque, eventualmente, o Brasil consegue ter uns destaques. Por exemplo, o esporte. Então, naquela época, eu lembro que tinha o Guga. Era o Guga. Gustavo Kuerten. Gustavo Kuerten era o primeiro do mundo. Tinha ganho Roland Garros. Era um orgulho para nós, sabe? Aí nós tínhamos em outros esportes, tinha mais alguém. Agora tem o Medina no surf. Mas são exceções. Como o país é muito grande, de vez em quando você pensa um Guga, você pensa um Medina, ou você pensa alguém de destaque, né? Outro dia teve um rapaz que ganhou uma espécie de medalha Nobel, prêmio Nobel da matemática, e é brasileiro. Então, quer dizer, de vez em quando você pensa, mas essa é a exceção. Não é a regra. A média é que tem que melhorar. Como você disse, a média estando bem, não adianta você blindar seu carro.
Se a média não tiver boa, e aí? Você Agora, chegou em casa... Juan, outro ponto, ó. Só para você ter uma ideia aqui, pensar. Ó, o Leandro Formigari nos acompanhando. Obrigado, Leandro. Um abraço. Jornalista. Aliás, um abraço sobre o dia a dia aos nossos amigos. Valderi Souza, o Bruno Patriani nos acompanhando. Caio Carvalho, do Dia a Dia da Prefeitura de Ribeirão Pires. Um abraço, Caio. Donizete Pereira, ó, manda um abraço ao meu amigo Juan. Grande a amigo, Oriana Munhoz também nos acompanhando. Eu conheço um pouco bem. O Adivan Alves, mas ó, Bruna Peliciota, abre aspas, política é a arte de fazer o bem, o resto é politicagem. Ela cita aqui uma frase do Carlos Manhanelli. Vanderlei Lima nos acompanhando, Celito Gomes. Mas Juan, agora nessa função, tá desde quando como secretário-geral? Faz muito pouco tempo. Eu estou na política há muito tempo, mas no PR eu tive uma convite agora e foi uma honra por conta do contexto. Aí o desafio, a gente fala muito aqui, eu acredito, pelo que eu ouço das pessoas, é duplamente maior. Porque você tem que convencer a pessoa a participar do dia a dia da política e mais, convencê-la que é importante e que a gente tem mais meios e ferramentas de fazer essa discussão através de um partido político, independentemente de ser direita, esquerda, mas que é importante até para a gente recuperar, resgatar a força dos partidos. Como é que é esse desafio agora? É um desafio, é um grande desafio, porque com certeza qualquer partido, qualquer agremiação da extrema esquerda, da extrema direita, vai haver muita marca negativa. E aí não é personalizado. Não adianta você chegar para o PMDB, agora MDB, e falar, não, porque tem o Renan, tem não sei quem que não gosta. Mas tem o Pedro Simon, que é um grande cara, tem outras figuras importantes. Então, tem partido que tem o Aécio no PSDB, mas tem gente muito séria, entendeu? Então, o partido, infelizmente, por essa pulverização, que aí nada mais é do que interesse até financeiro, fundo partidário, uma série de coisas. Eu acho que a renovação disso tudo tem cláusula de barreira, precisa ter um menor número de partidos, mais representatividade, mais idealismo. Quando a gente fala menor número de partidos, tem um número que pode imaginar, Rua? 5, 10, 2 Eu imagino que tenha 35 ideologias no país. Eu não consigo visualizar mas vamos falar que aí o Brasil é muito grande e tal, ok, mas eu acho que a cláusula de barreira com 5%, até pelo menos, acabar com esse fenômeno do partido de aluguel. Partido de aluguel. E assim, voltando ao início da tua pergunta, eu acho que meu pai, meu grande pai, ele fala assim, a gente tem que se preocupar com nosso prédio, eu moro em prédio, com a nossa rua, com o nosso bairro, com a nossa cidade e assim sucessivamente. Patriotismo que ficou para trás. Por que eu quero dizer isso? Porque são as pessoas, são os grupos que realmente contam. Eu fui para o PR, eu tenho amigos que estão no PR há muito mais tempo, gente muito querida, muito importante, que me recebeu muito bem, mas que não fizeram nenhum problema aqui localmente, estou falando de São Caetano, em eu assumir essa tarefa, essa missão de organizar o partido. Eu já fui presidente de outros partidos aqui na cidade e tal, e eu estava um pouco afastado. Eu não estou acreditando. E aí acho que é isso que é o grande pano de fundo das pessoas. As pessoas não acreditam tanto no partido. Aqui na região tem gente se digladiando numa mesma legenda. Então não é isso. Infelizmente, eu acho que a parte democrática, como você frisou, é partido, é filiação e tal. Mas tem que dar uma balançada na roseira, porque separar joio de trigo, porque o que importa realmente são as pessoas, os grupos, a vida pregressa, isso importa muito, a preparação. Não dá para ter mais esse efeito tiririca, porque a pessoa reclama, mas vota no tiririca, vota de protesto e tal. Eu sei que isso é mais do mesmo, mais jargão, mas eu acho que precisa assim estudar, entender, sabe? Pega um tempo, não dá para assistir todo dia, de vez em quando lê tua coluna, lê a Folha, lê o Estadão. Outra coisa que eu sinto falta com o jornalismo, você agora há pouco falou isso, eu preciso mais de informação, não necessariamente aquele palpite. Vamos para cá. Pô, me dá informação, tenha discernimento, escolha, faça suas escolhas. E a pessoa tira as conclusões. Outro dia eu escutei o pastor Feliciano. Eu nem sei qual é a igreja dele, não tenho a mínima ideia, nada. Mas ele falou uma verdade. Vivemos uma democracia e o que eu falo, o que eu represento, o meu grupo, que me colocou lá, eu estou em consonância com ele. É esse grupo. Mas se tem um cara que é oposto a ele, que faça, se organize. Né? Eu tenho gente de meio ambiente, trabalhei muito com o pessoal de meio ambiente, ou de cultura, que você acabou de citar. São áreas que são bonitas para se falar só na campanha, né? Só discurso. Só discurso.
Na hora do vamos ver, ninguém põe dinheiro, nada. Mas existe falta de representação também. Porque o cara quer falar, mas não quer ir para a linha de frente. É esse o problema. O cara quer criticar. E nós vivemos um momento, você como jornalista experiente, está muito difícil, está muito fla-flu. Você gosta de azul e não gosta de branco? Então não, você é contra mim, sabe? Não dá mais. Você disse agora há pouco, em relação à política, eu concordo. A política, ela é uma grande engrenagem. Tem gente que a política eleitoral, só para realmente, vamos falar, pôr o ovo em pé, aquela pessoa que conhece muita gente, aquela que pede o voto. Mas depois, não é necessariamente porque é boa de voto, é boa de gestão. Exato. E vice-versa. Não é porque é boa de gestão, é boa de voto. Então tem que achar o equilíbrio, porque não adianta ficar nomeando gente que não tem capacidade para um cargo que é extremamente técnico, se o cara não sabe o que ele está fazendo. Então é muito complexo, mas as pessoas precisam se interessar. E Juan, falando, eu sei que é da tua recente filiação ao PR. O PR tem uma projeção importante aqui em São Caetano. Sim. Tinha o Fábio Palácio como vereador, agora elegeu 2 vereadores, sim, César Olivo, Biratã Figueiredo. Fábio Palácio foi candidato a prefeito, terminou, sim, em terceiro lugar, sim, com 20% dos votos. Sim. Tem o nome cotado, os próprios vereadores também. Como é que o PR de São Caetano vislumbra e projeta a eleição desse ano? Como é que o PR vai ter candidato a deputado? Como é que o PR pensa em participar, falando com o olhar de São Caetano? E fazendo um gancho ao PSB, que você disse há pouco, o Partido da República foi o primeiro partido a anunciar apoio à candidatura do vice-governador Márcio França, que é uma pessoa a quem eu reputo séria. A gente conhece o trabalho dele em São Vicente, foi historicamente o prefeito com maior reeleição, verdade, em toda a história de todo o país. E dias antes a gente esteve num jantar na casa do Wilson, teu amigo, em Santo André, com o Fábio, com uma turma recebendo ele, o Caio e tal. Foi aniversário do Wilson. E a gente ali já sabia de algumas novidades, ficamos muito felizes, porque é uma pessoa séria e acredito que o PR fez uma boa escolha. E foi o primeiro. Agora tem vários partidos, não querendo desmerecer ninguém, mas nós puxamos a fila. Em relação a São Caetano, a eleição de 2016... foi um divisor de águas. Eu conheci o Fábio há muito tempo, mas eu não... Sabe quando você não tinha botado um reparo, você não tinha olhado com atenção? Eu não tinha reparado que eu tenho 50 anos, eu já estou na política desde os 22, Leandro, estou velhaco já, estou 28 anos de... É claro que no início, no início entregando panfletinho, subindo impostos. E é bom lembrar que desde... Me ajuda se eu estiver errado na conta. Desde 2004, a gente não tinha uma eleição em São Caetano que não fosse ali um fla-flu, que não fosse polarizada. Normalmente eram 2 nomes ali, 2012, Paulo Pinheiro e Regina. Aí 2008, o Auríquio quase deu WO em São Caetano. 2004 foi o Auríquio, o Hamilton, tinha outros nomes que estavam ali, mas foi a última, digamos, eleição que não foi polarizada em São Caetano. Dessa vez, em 2016, a gente tinha o então prefeito Paulo Pinheiro candidato à reeleição, o Auríquio, que vinha com a força de 2 mandatos como prefeito, com a passagem pela Secretaria de Estado de Esportes, ou seja, tinha tudo para ser polarizado entre os dois. Pouco se falava no Fábio Palácio. E de repente ele termina a eleição com 20% dos votos. Foi um grande desafio e foi uma luta, assim, um exército de Brancaleone. São pessoas, repetindo, que já estavam com o Fábio, tem um grupo muito consolidado há muito tempo, que eu os respeito muito, e a gente convive, são gente abnegada mesmo, que trabalha em prol do projeto do Fábio, muito antes que a mim. Eu já o conhecia, tinha algumas... Só que eu reparei, além da preparação do Fábio, o Fábio já tinha... Por isso que eu estou dizendo, eu até faço uma conta assim, ele tinha sido 3 vezes... vamos falar hoje, daqui para trás. Ele tem 40 anos, fez 40 anos esses dias. 3 mandatos de vereador, uma de secretário. Foi um secretário na gestão, a primeira gestão do prefeito Auríquio, se não me engano. Agora assumiu a secretaria do consórcio. É advogado com OAB, é engenheiro formado pela Mauá com CREA. E aí eu começo a fazer a conta, com 40 anos, ainda brinquei com o pai, né, dele. Falei, Beto, esse menino para mim, né? Ele é um homem já, com 2 filhas, com a Ágata, uma querida, gente muito querida. Eu falei, peraí, ele está muito preparado. E a gente apostou.
e vamos em cima. É como você disse, tinha dois gigantes, gente que a gente respeita, que a gente tem o maior respeito, mas tinha essa dinâmica, que eu acho que é o que está confluindo. A vida política, ela está indo para aí, ela não quer mais do mesmo. Está claro isso, está nítido. Na época, com todo esse preparo, eu me deu um estalo lá conhecendo ele, a gente fez uma conversa, vamos tentar, vamos lá, vamos batalhar. Era difícil, mas eu falei assim, eu vou te confidenciar uma coisa que nem ele sabe. Eu sou muito, e as pessoas que convivem comigo, estou muito tempo na política, eu acho que a política, a minha opinião, é uma política imita a vida, Leandro. Não dá para separar. E por que eu estou dizendo isso agora num gancho do Fábio? Quando eu fui trabalhar lá, no cotidiano, como fosse vocês aqui, eu gosto de observar como as pessoas se portam com os outros no cotidiano. Porque ali não é personagem. Não adianta vir aqui na câmera e ficar falando, e sair e não cumprimentar ninguém. Aí eu vi o Fábio, cumprimenta a pessoa mais simples, pede por favor, o estagiário, se você puder, tudo ali. Você percebia que era quase familiar, e por isso que ele tem um vínculo há tanto tempo. Isso eu gostei dessa parte, porque a despeito da política, que eu sei que ele entende, que ele é palanqueiro, que ele fala bem, que ele tem carisma, eu queria saber como ele era como pessoa. E um bom filho, um bom marido. Falei, eu gostando dessa história aqui. Aí eu comecei, porque não adianta fazer um personagem de campanha, porque depois você vai ter que atuar e aguentar lá, entre aspas, aguentar, mas conviver 4 anos, 8 anos, seja como deputado, vereador. Você faz um personagem, cai, porque a política imita a vida. E aí serve também para preparação, para a vida pregressa, se tem processo, se não tem. Então todo esse trabalho, em conjunto com a classe dos candidatos a vereadores, tivemos uma gama muito legal de vereadores. E culminou com 2 vereadores eleitos, trazidos também pela grande votação do 22, do PR, e culminou com 2 que foi uma mescla demais, porque são meus amigos, os 2. O Bira é um amigo antigo, adoro ele, a Jo, o Léo, são gente querida, e ele foi vereador há muitos anos. Verdade. Então, e aí o Cezinha, que é um grande cara também, casado com a Camila, minha amiga, né, sogro do Rubinho, gente, família que a gente gosta, independente das diferenças, que ali é um grande grupo, e que agora eu tenho, junto com esse grupo, a missão de fazer a nossa parte, repetindo, em São Caetano, tocar, parar com esse negócio de ficar com cotovelada, não posso cumprimentar, não posso curtir a página de ninguém, não tem isso. Até porque foi interessante. Não tem proibição para ninguém curtir nada do Aurico, porque o Fábio disputou contra o Aurico, não tem nada, Paulo Pinheiro. Nem do Leandro Amaral, nem de ninguém. Nem do Paulo Pinheiro, nem da Lúcia Dalmas, pelo contrário, todos são muito bem-vindos. O partido, aliás, não tinha me atentado, mas é o partido da República, da nossa República. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que legal, isso é importante. Juan, quanta gente falando aqui. Paulo Sérgio Neves Dias, o Tiago Aguiar, Roberto Corvelo, Adriano Steu, Carlos Bianchim, lá de Santo André. Obrigado, Bianchim. Aliás, é importante, a Luciana Patara também está nos acompanhando. A Luciana Patara, esposa do Juan, e ela falou aqui que tem alguém que você não conhece que está te assistindo também, que é o Gael. Esse é um gatinho. Essa é a audiência infantil, Miri. Aliás, um abraço ao Gael e a Lívia também. A Lívia, gatinha. O Gael está com quanto? 1,5. 1,5. A Lívia está com 1,10. Olha, um abraço à audiência Mirim. E que a gente torce para que esse pessoal também preencha os espaços da discussão política no futuro. Muito bem. Mas é importante, Juan, porque é o seguinte, eu até tive oportunidade também, na época quando eu fiz o convite, primeiro para o Juan enquanto secretário do PR, mas também por essa questão, a Luciana Patara, para quem não se recorda, ela tem uma militância muito antiga na área da comunicação. Luciana Patara foi secretária de comunicação aqui na gestão passada do Auríquio. A Luciana Patara foi diretora de comunicação da Câmara de São Caetano na gestão do Pio Melo. A Luciana Patara é professora, coordenadora do curso de marketing na USCS, está nesse momento redigindo o livro de 50 anos da história da Universidade aqui de São Caetano do Sul, antigo IMES, e a Luciana, com méritos, foi chamada e assumiu na última segunda-feira como secretária de comunicação, trabalho ali ao lado da Jéssica Cavalheiro na gestão do prefeito Paulo Serra. É um quadro técnico, a Luciana sempre foi a questão técnica que permeou o trabalho dela. A Luciana, eu divulguei, tive a oportunidade de dar informação em primeira mão que ela seria secretária de comunicação lá. Teve gente que já começou imediatamente.
e é normalmente fake news. A Luciana vai trabalhar lá, mas o Juan já trabalha em Santo André. Como é que pode? Como é que não pode? Então eu tive a oportunidade, falei, Juan, já vou te chamar para você já falar claramente sobre isso, porque aqui não tem fake news. Aliás, eu abomino. Eu sou favorável à crítica, mas falo, é o fulano de tal que está fazendo a crítica. Perfeito. Juan, como é que é o dia a dia do seu trabalho? Olha, até uma grande oportunidade, porque eu prezo e zelo, adoro gente que tem gratidão. Eu sou muito grato. Eu nunca cuspi no prato que eu comi, desde lá de trás, desde muito antes de política. Essa é a minha vida, essa é a criação. Então eu sou muito grato. Especificamente deste assunto, eu sou muito grato ao prefeito Paulo Serra, que é um grande cara, uma grande pessoa e um grande político. Ao Leandro Petrinho, secretário de governo, um cara amigo, os dois são amigos. E eu tive a oportunidade de ajudar em um ano a montar aí o início da estratégia do gabinete e algumas coisas na unidade de assuntos estratégicos que o Petrinho leva. Mas eu até brinco com eles. Eles ficaram agora com a melhor parte da família e a mais bonita, que é a minha esposa. E assim, desejo todo o sucesso dela. Eu tenho certeza, ela é muito competente, como você disse, é um quadro técnico. Foram uma confluência de fatores, porque esse negócio... O Braido falava isso. Ele ficava numa lanchonete, eu tô velho, como eu falei, ali em frente o Zangão, que acho que chamava Bells, se eu não me engano. Ele ficava ali fora. O Braido dizia, e falava lá para o pessoal, Maurílio Teixeira, grandes caras aí antigos, o seu Cláudio Mussumessi, que eu sempre gostei de ouvir. Ele falava assim, São Caetano é feito de cochicho. A política de São Caetano é feita de cochicho. Até pela geografia, né? Que se você parar para pensar, cochicho que virou fofoca, que virou boato, que hoje é o fake news. É tudo bobagem, é assim mesmo, a gente entende, é do jogo, não gosto, não compartilho disso e tal. Mas especificamente nesse assunto, foi uma confluência de fatores. A Luciana havia saído da presidência da diretoria de comunicação da Câmara, conversado pela porta da frente, como ela sempre faz. Ela é um quadro técnico, eu já estava de saída, eu tenho que sair porque eu vou me afastar para ajudar nas pré-campanhas do partido, do PR. E eu já era assim, fome com vontade de comer, tudo correu bem. Eu já conhecia, conheceram, convite feito, convite aceito, ela seja muito feliz e todos têm a ganhar. O Paulinho, que é um grande cara, repetindo, que eu sou muito grato a ele, ao Petrinho, ao Bianchim também, que são... se eu falar de todo mundo, é sacanagem, porque eu conheço todas as pessoas que me receberam maravilhosamente bem. Cidade grande, cidade onde se pulverizam mais as informações, é muito gostoso trabalhar lá. Mas agora todos, eu acredito que tem a ganhar, porque a Luciana é um quadro técnico muito qualificado e vai dar sua contribuição a um governo que tem tudo para fazer uma grande marca e caminhar aí por esse próximo período. Pronto, aí fake news, está explicado. Aliás, é o que a gente fala, até para você que não é do dia a dia do jornalismo, você não tem obrigação de checar, mas é importante. E tenho visto, por exemplo, recebi aqui várias vezes no meu WhatsApp aquele vídeo dizendo, esse aí é o cara que estava com a mala de 51 milhões, ele está infartado, está dando depoimento que o Lula tem fazendo, não sei o quê. Gente, dá uma checadinha antes na notícia. Isso. Se você conhece a pessoa, melhor ainda. Manda um WhatsApp para ela, Juan, Leandro, procede isso daqui? Isso. É verdade, Juan? Aliás, é seu hábito. É isso. É seu hábito. Você checa, você fez isso comigo e eu sei que você faz com outras pessoas. E tem que fazer isso com todo mundo. E se ainda for uma situação em que é real, você ainda dá o outro lado. É isso, perfeito. Se posiciona, você acabou de falar aqui. É isso, a gente não está sujeito, nós somos perfeitos. Agora a gente não tem compromisso com o erro. Por exemplo, eu lembrei aqui, mas eu vi num grupo interno, o César Oliva, que é do meu partido, que faz parte da Comissão da Cultura, segundo ele, eu tenho que dar um voto de confiança para ele, ele estava também em viagem para o Sul, para alguma coisa representando a Câmara, algo assim, mas o pior não é isso, o pior é que ele recebeu o convite da convenção? Da conferência no dia que ia ser ou no dia antes, e ele já estava programado para outro assunto. Depois você checa isso, mas foi o que chegou a mim. Não tenho procuração para defendê-lo, mas é um amigo, eu acho que ele é um cara correto, como o Bira é, como muitos também são, tá? Diga-se de passagem. Existe muito essa demonização. E que é o que não pode acontecer. Que não pode acontecer, não importa.
Selma Belém, opiniões diferentes não tornam as pessoas inimigas, é isso mesmo. Vlamir Bernardes, manda um abraço pro meu filho João Vitor Bernardes, completou 9 anos hoje, um abraço. Audiência Mirim. Andréa Neves, o Wagner Agostini, com a Luciana Patara sobra competência. Verônica Paiva, parabéns pelo programa, Leandro, informa sobre o curso Promotoras Legais Populares, início 3 de abril, 6h30 da tarde ou da noite, como muitos preferem, na Associação Antialcoólica Núcleo São Caetano, matrículas abertas. Legal, Verônica? Se puder postar aí no nosso fórum de discussão, nosso comentário, site, mais informações, contato, à vontade também, viu? Importante. E o relógio aqui é implacável, mas, Juan, e a ideia aqui, está definido isso? O partido vai ter que ter um candidato a deputado federal, um candidato a deputado estadual, como é que está essa movimentação? E a gente sabe que isso se intensifica agora até o limite do prazo. Sim. É claro que, como todo partido, toda agremiação, existe o interesse de fazer essa bancada crescer, óbvio, tanto a estadual quanto a federal. A federal por motivos até de fundo partidário, do tamanho do partido representando em Brasília, mas o resto dos estados. É uma missão, temos aí nossos quadros importantes, o Fábio capitaneia isso, mas ainda não há nada definido. Vou fazer uma pergunta que você não ouviu nunca. Ele definiu se é estadual ou federal? Ele definiu que deve sair do consórcio intermunicipal agora, mas eu escutei ele no teu programa, no dia que ele veio montar o aplicativo, o isso, app, o Alerta ABC. Que é para você que ele vai te passar. Isso, então não foi compromisso. Ainda, não foi definido. Tem conjunturas regionais, então, para acontecer isso. Agora, é um quadro excelente. O Fábio é afiliado desde os 18 ou 17 anos. Você fez 40, 22, 23 anos de PR. O que hoje é... Falar que você tem 22 anos de partido é mais ou menos você falar que tem 22 anos de casado, né? Porque muitas vezes você fala, eu tô casado há tantos anos. O cara fala, com a mesma mulher, porque virou referência, né? Ou aquele jogador que beija a camisa, mas beija todas, né? Porque ele não fica 20 anos. É isso mesmo. Mas legal. Juan, eu quero demais agradecer sua presença aqui. Aliás, fazer até um testemunho aqui, compartilhar. O Juan é uma daquelas pessoas, e até no exercício da profissão de jornalista, a gente tem que ouvir e falar com todos os lados. Por isso que eu falo, acho que o maior trunfo de um jornalista é, por exemplo, se o Auríquio me ligar agora, Leandro, vamos jantar no Vivano, e eu digo Vivano, com todo respeito a todos que trabalham lá, mas é porque é o local que todo mundo é visto em São Caetano. Se o Auríquio me ligar e falar, Leandro, vamos lá, não tem menor problema. Se o Paulo Pinheiro me ligar, não tem menor problema. Márcio Della Bella, Gilberto Costa, Lúcia Dalmas, enfim, o candidato que for, ou a pessoa que for, a gente tem que ouvir todos os lados. E para a gente trazer para você que está em casa esse todos os lados. E agora o Juan, ele é um cara que, independentemente de partido, ele tem uma visão e ele costuma realmente avaliar, buscar informações, trazer cenários, tentar entender o que passa na cabeça do leitor e do eleitor, os fenômenos, as motivações para o voto. E quando a gente vê alguém preocupado com esse tipo, independentemente de escolhas, de lado, é isso que faz o debate ficar qualificado. E é isso que a gente quer, que as pessoas discutam a política, que respeite as opiniões divergentes e que de uma vez por todas, e esse recado é endereçado a São Caetano do Sul. Ah, eu votei no Fábio Palácio na eleição passada, se eu sair numa foto com o Auríquio, acabou o mundo. Ah, eu votei no Auríquio na eleição passada, se eu saio abraçado com o Nilson Bonomi, acabou o mundo. Ah, eu votei no Paulo Pinheiro, se eu saio abraçado com o Gilberto Costa, tem que parar com esse fla-flu. No futebol é engraçado, você tá ali os 90 minutos, todo mundo defende suas bandeiras. Acabou a disputa do futebol, e hoje é uma quarta esportiva, tá todo mundo se abraçando, desejando sorte, e na cidade mais ainda, porque o futebol é entretenimento, mas a cidade, o prefeito ganhou, se ele for bem, a população vai bem, se ele for mal, todo mundo vai mal. Tem que ter oposição para questionar, a crítica construtiva, ela é importante, mas São Caetano, de uma vez por todas, tem que acabar com essa rixa, esse fla-flu, de que saiu na foto com um, não pode sair com o outro, essa discussão não leva nada a lugar nenhum, e sim, que somem-se as boas ideias de cada grupo e de cada partido em prol de uma cidade melhor. Então, e que os nossos representantes, que o Fábio, que o Paulo, que o Bonomi, que o Auríquio, que o Beto Vidosky, que o Gilberto Costa, possam
possam ser os defensores dessas ideias e fortalecer as bancadas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. É isso que a gente espera, e que São Caetano seja bandeira não só no discurso, mas na prática também. Por isso, Juan, obrigado pela presença, por qualificar sempre o debate. Agradeço a gentileza, sei da tua correria aí. Eu sei que abriu um tempo precioso, e a gente que tem filho pequeno sabe que cada movimento é uma alegria, é uma conquista, e a gente testemunhar presencialmente isso é uma alegria muito grande. Mas tenho certeza que quando você chegar em casa, a Luciana Patrá vai mostrar as fotos do Gael te assistindo. Obrigado, fica à vontade para as considerações. A última consideração é isso, primeiro dar um grande abraço a todos que nos assistiram, nossos amigos, enfim, a minha família, que até a dona Oriana que apareceu é minha mãe, ao meu outro filho, Vini, que é um amor de menino, e dizer assim, que você falou da cidade, e especificamente esse ano, que é um ano já de eleições gerais, ter essa visão regional. Essa visão regional é muito importante, tem que entender como está a região e, como recado final, deixar um pouco esse ranço, deixar um pouco... Pensem, São Caetano sempre foi vanguarda e o ABC idem. Pensem, conheçam, pesquisem, vejam a vida pregressa de todas as pessoas que se apresentam para essa eleição e, como diz mais ou menos aí, acho que é por aí que o slogan que o Fábio falou, alguma coisa, é para frente que se olha. Não importa mais ficar olhando para cá, para lá. Se a gente desanimar também, nós que temos filho pequeno e mesmo quem não tem, mas tem essa vida social, em sociedade, né, quero dizer, que olhe para frente. Vamos olhar para frente. É para frente que se olha. Muito obrigado. Obrigado, o grande Juan Munhoz, secretário-geral do PR. Aliás, como eu sempre falo, espaço aberto a todos os partidos aqui. Recebemos outras agremiações para a gente dar esse ângulo, dar essa contribuição importante para a discussão da política. Obrigado, Luana Santos. Obrigado, Vitor Oliveira. Eu sei que nós estamos aqui com o tempo estourado. E na sequência, já vamos deixar aí no jeito como de costume, o programa 30 Minutos. Walter Estevão, do Dia a Dia do ABC Repórter e da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. E logo na sequência, o nosso decorrer normal da programação. Então, ok, pessoal? Obrigado, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Curtam, comentem, compartilhem. TV Grande ABC, o canal regional cada vez mais plural. Obrigado, pessoal. Boa noite.